Bom, eu não sei você, mas eu nunca gostei de ir na casa de ninguém. Eu sempre acho que eu tô incomodando ou que eu poderia estar fazendo algo melhor. E também não gosto muito quando alguém vem na minha casa, principalmente quando é uma visita inesperada, né? Eu sou bem antissocial nesse ponto. Mas, diferente de mim, esse casal, essa família, pensa diferente. Mas antes de entrar mais em detalhes, né? Isso aqui é um vídeo sobre um filme que é o Não Fale o Mal. Então, o Não Fale o Mal é estrelado pelo James McAvoy. Então, esse cara aqui, né, tá escrito, então é meio óbvio que é ele que faz o filme, né? Que é ele que está no filme. Esse cara ficou muito famoso fazendo o Professor Xavier em X-Men, né? Também naquele Fragmentado, que ele manda muito bem, né? Ele faz, 20 personagens diferentes, né? Então ele é muito bom ator. Aqui ele também manda bem, né? Porque o papel pede, ele vai bem. Vamos pro filme, né? Mas antes, eu tenho que falar, esse vídeo aqui terá spoilers. Então fique aí por sua conta e risco. Bora lá. O filme começa, né, com esse casal. Eles eram americanos, mas se mudaram para Londres porque eles queriam se distanciar daquele país, né? Porque eles acabam falando depois, mas essa mulher trai o marido, né? Então ele perdoa ela e decide, vamos sair daqui, esquecer tudo isso e vamos para outro país. É isso. Mas ao chegar lá, eles acabam também tirando umas férias que são na Itália, que é num tipo um resort. E lá eles conhecem esse casal que é do James McAvoy e dessa mulher que também tem esse filho, né? Que não é filho dele, mas já eu falo mais. Enfim, eles são pessoas bem simpáticas. O James McAvoy, né? Eu esqueci o nome do personagem, tá? Então eu vou chamar James McAvoy, vou chamar ele de Professor Xavier. Enfim, se eu falar James McAvoy ou Professor Xavier, saiba que eu estou falando dele. Enfim, como eu falei, eles são pessoas bem carismáticas. O que faz eles se aproximarem é porque o James McAvoy, ele acaba zoando uma outra família que tava lá, que eles eram bem chatos. Eles ficavam importunando essa outra família, né? A família do protagonista. E ele zoa e tal, e enfim, eles ficam próximos por conta disso. Tem até uma cena que a filha desse cara sobe na moto dele e acabam passeando e tal. Aí eles acabam gostando deles, mas as férias acabam e cada um volta pro seu lugar. Mas antes disso, né, ele faz um convite para eles poderem ir mas antes disso, né, o James McAvoy, ele faz um convite para a família do protagonista ir até a casa dele, que fica no interior. Eu acho que é no interior de Londres, mas se não for, é no interior de algum lugar. No interior da Inglaterra. É no interior da Inglaterra, né? Mas em si isso não iria acontecer. Eles acabam voltando. Isso não aconteceria. Até que a família do protagonista, eles voltam para casa e, enfim, tudo em si voltaria ao cotidiano. Tudo voltaria ao seu normal. Mas ele descobre que ele foi demitido do emprego dele. Esse cara aqui, antes de falar mais nada, esse cara aqui é um merda, tá? Que personagem bunda mole. Esse cara aqui, meu Deus do céu. Ele não morre no final, mas eu queria que ele morresse. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Ele descobre que ele foi demitido e fica arrasado, não sabe o que fazer e decide aceitar o convite do James McAvoy para passar o fim de semana na casa dele no interior. Já começa errado, né? Porque, o cara é um pai de família. Ele tem as suas obrigações e as suas responsabilidades. Correto? Correto. Ele acaba de saber que foi demitido. O que um pai de família responsável faria? Iria atrás de um outro emprego, não é mesmo? Sendo que ele já tirou férias. Mas não, o que ele decide fazer? Tirar mais férias. Olha só. Tá aí um pai responsável, o pai do ano. Esse é o pai do ano. Ele acaba aceitando o convite e vai até a casa dele como um pai horrível que ele é. Sim, já dando aqui um pequeno spoiler do que aconteceu, esses dois aqui, eles são dois golpistas, né? São dois bandidos. E o plano deles era convidar famílias, que no caso dessa vez foi a do protagonista, a ir pra casa deles, que fica no meio do mundo, fica no meio do nada, no interior. Então é fácil de não ter, tão dificilmente teriam testemunhas lá. Ninguém
também eles escolhem famílias que acabaram de se mudar para Londres, que é o caso deles. Então, como eles acabaram de se mudar para lá, eles não conhecem ninguém. Então, ninguém sentiria falta dele. Ninguém sentiria falta deles. Então, eles são o alvo perfeito. E o plano deles é, enfim, o objetivo final deles é roubar todo o dinheiro que eles têm e matar eles. Mas eles matam somente a mãe e o pai e deixam a criança viva, que é o que acontece com esse menino. Esse menino, ele era de uma outra família, né? Que aconteceu a mesma coisa deles, mas nesse caso, esses três eles conseguem sobreviver, que não é o que acontece com a família dele. Os pais dele morrem e ele acaba ficando. Por que ele sobrevive? Para passar a imagem de que eles são uma boa família, de que eles são uma família unida, de que eles são bons pais, tá? Por conta disso. Mas eles também não são tão burros assim, né? Eles não deixariam uma criança que acabou de perder os pais solta por aí, vivendo na casa deles, podendo falar para qualquer um o que aconteceu. O que eles fazem, eles cortam a língua do moleque, e o moleque não consegue falar. Só que eu ainda acho que isso não funciona. Isso, por mais que ele não consiga falar, ele ainda consegue escrever. Ele sabe desenhar. Ele fica, né, o filme inteiro tentando avisar a essa família de que esses dois são bandidos, de que eles vão matar eles. Mas por que ele não só chega lá e escreve num caderno e fala? Pô, talvez eles não acreditassem, mas pelo menos tenta, né? Outra coisa também, né? Eles mataram os pais dele, então ele tem um ódio mortal a essa família. Tanto que no final é ele que mata esse cara. Mas por que ele não fez isso antes? Ele poderia ter tentado matar esses caras antes. E se ele não matasse as outras crianças também, porque tem um momento do filme em que ele mostra um caderno que tem várias fotos de outras famílias que foram mortas, que foram roubadas e que o filho dessas famílias também foram raptados. Foram raptados e ficaram em situações iguais a dele. Então, essas outras crianças não tentaram matar eles também? Ou não tentaram fugir? Ou não tentaram contar para outras famílias que foram chegando lá depois? Não sei, talvez tentaram, mas acabaram morrendo. Talvez. Nunca saberemos, né? Mas aí fica uma dúvida minha. Eu acho que é um furo. Uma outra coisa também que eu acho que um ser humano com mais de 2 neurônios não faria é logo no começo, né? Porque esses três chegam na casa do casal, do James McAvoy, e eles descobrem que eles são muito estranhos e que não eram aquilo que eles achavam que eram na verdade, né? Enfim, essa mulher, tem uma cena, né, que essa mulher, né, a mulher do protagonista, ela é vegana. E o James McAvoy, ele dá um pedaço de carne pra ela que não pode. Mas o jeito que ele dá o pedaço da carne é muito... Ele dá na boca da mulher, tipo assim, muito... o cara é muito pessoal, né? E o marido vê isso tudo e não faz nada. Ele vê o cara dando comida na boca da mulher dele e só fica olhando lá. Cara, se é qualquer sujeito homem vendo isso, o que o cara faria? Ele iria embora dali, não é mesmo? Mas não, ele continua lá. E vai acontecendo muito mais coisas. Por exemplo, a filha, ela não dorme com eles. Ela acaba dormindo no quarto junto com o menino. Só que ela dorme no chão. E aí, enfim, tem todo esse problema. A casa é muito suja. Aparentemente eles não limpam nada. Não botam nada pra lavar. Talvez não tenha máquina de lavar lá, né? Enfim, no meio do nada. Mas tem um rio, né? E vai acontecendo várias coisas. E o filme dá a entender de que o pai, né? Ele admira o James McAvoy, né? Então ele, por mais que talvez ele quisesse ser que nem ele, porque o filme inteiro mostra que o protagonista, ele é muito covarde, né? Ele não é um cara muito corajoso. Então ele vê o que ele queria ser no James McAvoy e acaba admirando ele e assim passando o pano para as coisas que eles vão fazendo. Talvez seja isso. Mas ainda assim, né? Tem uma cena em que dá uma merda lá e eles decidem sair de lá.
Não porque ele queria, mas sim porque a mulher queria. Essa mulher essa é a mulher que salva todo mundo, né? Ela é foda. Por mais que ela tenha traído o marido, por mais que ela tenha traído o marido, não sei se eu falei isso, mas antes de irem até ali, né, antes de se mudarem pra Londres, ela tinha traído o cara com um pai de uma. Ela tinha traído ele com um cara. É isso. Eles descobrem, eles perdoam e eles se mudam por conta disso, né? Pra tentar esquecer tudo o que aconteceu naquele outro país, né? No país deles, que era os Estados Unidos. E tem uma cena que eles, enfim, dá uma merda, como eu falei já, e eles decidem sair de lá. Enfim, eles iriam mesmo embora. Só que eles acabam voltando. Por quê? Por quê? Porque a menina tem um bonequinho, ela tem um bicho de pelúcia. E ela tinha que voltar pra lá, que eles esqueceram na casa. Então, como o bicho de pelúcia era muito importante pra menina, eles decidem voltar pra casa dos dois, né? Do James McAvoy. Que é um erro absurdo, né? Eles deviam voltar e, mano, foda-se o bicho de pelúcia da menina. O que importa é a vida deles. Não é isso? Mas não, eles voltam. Tem todo um problema. E esses dois acabam explicando tudo. Eles meio que fazem as pazes e eles decidem ficar lá. E ignorando tudo o que aconteceu. Eles são muito burros. Muito. Mas enfim, né? Algo que eu não entendi. Isso eu realmente não entendi. O porquê é que o objetivo do James McAvoy e dessa mulher é roubar essa família e depois matar. É isso. Então, por que eles não fazem isso logo de cara? Quando eles chegam lá? Depois, chegaram lá na casa, no meio do nada, ninguém nem vai lembrar deles, ninguém nem sabe quem eles são lá. Eles matavam, roubavam dinheiro, acabou. Mas não, eles decidem ficar lá, brincando com a presa. Mas não, eles ficam enrolando. Eles são pessoas bem mal educadas. Eles, como eu falei, eles vão fazendo várias merdas ao longo do filme, ao longo dos 2 dias. E essas merdas poderiam afastar essa família. Então eles simplesmente poderiam ir embora. O que eles queriam não daria. E o que eles queriam, que era roubar, não daria certo. Dá certo, de certa forma, mas não era pra dar. Então eu não entendi, né? Eles deviam simplesmente matar eles quando eles chegassem lá. Ou pelo menos serem educados, né? Que aí facilitaria muito mais o serviço deles. Mas eles não fazem isso. Isso que eles faziam deu certo por muito tempo, né? Então, como eu falei, tem uma cena que mostra que tem um livro com várias fotos de várias famílias, né? Então, foi dando certo até que não deu mais. E no final eles morrem. E quem salva a família é essa mulher. Essa mulher, ela realmente é a salvadora da pátria. Diferentemente desse cara que é um merda. Esse cara é um merda. Eu não sei se eu falei, mas eles morrem, né? E quem mata ele é o menino, né? Então ele acaba vingando os pais dele que morreram antes. Mas é isso. Não sei se alguém tá vendo esse vídeo, se chegou até aqui. Não vou me estender muito mais, não. Só queria dar um desabafo sobre um filme que eu assisti. É isso aí. Se alguém viu até aqui, deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí.